Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Porque eu acho assim que o Bob Esponja... E se vocês sabiam, eu sempre faço essa pergunta. Porque quando o Bob Esponja chegou, não tinha um desenho com esse tom. Porque ele tem uma comédia que ela é fácil na superfície, mas ela tem muitas camadas. E eu lembro que eu demorei pra gostar. Eu achava meio assim, é só bobo, eu não gosto, é só bobo. E depois que eu comecei a assistir com atenção, eu falei, cara, isso aqui é muito genial. Desculpe perguntar qual a sua idade. Eu tenho 30. Então, o desenho fez 22 anos no Brasil. Eu sei que foi um pouquinho da pandemia, nós fizemos até um especial, 20 anos de Bob Esponja. Então já são 22 para 23 anos. Você tinha 7. Talvez tua abstração de raciocínio não alcançasse, porque é um desenho que eu percebo que tem mais adultos que chegam aí e ficam... Adultos, eu digo assim, dessa faixa de vocês. Sim. Que naquela época tinham a idade dos meus filhos e às vezes não entendiam essa licergia, né? Porque foi a primeira vez, por exemplo, agora, hoje a gente tem o Hora de Aventura, ou Apenas um Show, teve vários outros desenhos que tinham nonsense, tinham umas piadas um pouco mais elaboradas. Tinha a Vaca e o Frango, lembra? Vaca e o Frango. Bem inteligente, os diálogos eram ótimos. Mas eu acho que o Bob Esponja foi o primeiro, assim, que virou mainstream desse tipo de conteúdo, sabe? Que não era só infantil, que era uma coisa mais geral. E quando o Bob Esponja chegou, eu tenho 25 anos de carreira na dublagem. Quando o Bob Esponja chegou, eu estava em começo de carreira. E nos estúdios que o Bob Esponja era dublado, da antiga e extinta, infelizmente, Alamo, eu fazia ainda aquelas pontas, porque eu ainda estava buscando uma segurança, porque fazer é muito difícil, viu? Você tem que olhar o texto traduzido. Aí você assiste a cena para ver toda a expressão facial e o movimento labial, e depois você tem que colocar. Só que não é uma tradução, porque uma tradução... Se for literal, muitas vezes vai se perder a piada ou vai se perder o contexto. Então é uma versão, uma adaptação que tem que ter a mesma métrica. Então é toda uma combinação de resultados. Aí você olha o texto, olha a boca. É como quando a gente vai tirar carta, né? Como é que eu vou mudar a marcha, pisar na embreagem, olhar no retrovisor e dar seta? São muitos comandos simultâneos. E depois, com o tempo, você vai pegando segurança. Então, quando eu era nessa época, eu fazia as aberturas da Alamo. Que em muitos filmes ainda mais antigos, outro dia até passou mais esses de sessão da tarde, hoje em dia os mais novos, o Netflix nem tem mais a abertura. Naquela época era obrigatório, eu fazia isso, fiz anos. Numa distribuição Fox Film do Brasil, o título do filme, sei lá, Ghost, versão brasileira Alamo. Fazia isso. E aí de repente pegou e falou assim, você quer fazer o teste para um personagem? Já tinha feito outros e tinha perdido. E aí eu falei, vamos, óbvio, né? Tô querendo crescer na coisa. E aí quando eu cheguei para fazer esse teste, porque quando chegam produtos novos, uma série nova que promete ser sucesso, porque que vai virar sucesso, né? Essa é a grande o santo graal, ninguém sabe, né? Às vezes tem uma grande expectativa e vira uma merda, de repente você não dá nada e vira um fenômeno, então nunca se sabe. Mas eles geralmente, com grandes produtos, pedem testes para os personagens principais, 4 ou 5 atores, e vem depois a voz que mais chegou perto. Você tem que, na verdade, é praticamente uma imitação. Você tem que ir num timbre muito próximo. Ao do original. Ao do original, porque o cara concebeu aquilo. Por exemplo, se você ouvir na tecla SAP o Bob Esponja, você vai ver que na voz original ele tem a mesma... Eu acho o Wendell melhor que o original, o Bob Esponja brasileiro. Por gags que ele acabou criando, por técnicas que ele faz da risada do Bob Esponja, que é o... que ele vibra aqui, ele chega muito bem. Mas tem que ser muito próximo. Tanto que eu já assisti em viagens que eu fiz em outros países, geralmente dublado no idioma local, e é muito próximo, né? E aí eu fui fazer. E aí na hora que eu fui fazer o teste, assim, tipo, eu tava querendo uma expectativa, um desenho novo. Aí quando eu vi aquilo, eu falei, pensei comigo, que bobagem, né? Um abacaxi, uma esponja quadrada feia, ali uma estrela cor-de-rosa. Aí eu fiz o teste, ouvi, me inspirei no Zé Colmeia, que eu era o espectador, que da hora. porque é um Zé Colmeia mais abobalhado, né? O Zé Colmeia, não sei se é da época de vocês, ou se vocês assistem aquele Boomerang da vida. Ei, Catatal, e aí eu deixei mais abobalhado, porque esse mesmo registro aqui, né? Voz de cabeça aqui no fim. E fiz, sem criar grandes expectativas. E aí peguei. E aí virou esse sucesso, né? Porque era, a princípio, só da Nick, depois passava na Xuxa. E aí... Hoje eu vejo, assim, essa geração, assim, as crianças, meus filhos até assistem, já viram, a Agatha gosta,
Mas assim, essa geração de vocês, 30 e pouquinho, pirou porque assistia criança, né? Então, assim como, por exemplo, Chaves marcou pra mim foi Chaves. Total. O que me fazia querer se dublar. Eu imitava os diálogos Que da hora. do Seu Madruga, que era o meu preferido, mas gostava da Chiquinha. Isso pra mim era assim, essa memória afetiva tem cheiro, tem sabor. Eu vejo hoje, nem sei se passa ainda, acho que ele estava no Multishow, né? Mas se eu estiver zapeando e estiver passando, eu deixo um pouco, me vem assim aquele... Era um leite com Nescau, o pão com requeijão que eu chegava da escola. Total. Aí minha avó dava, que ela às vezes ficava lá com a minha mãe, e eu sentava naquele TV de seletor, só tinha os canais abertos, e assistia o Chaves e... Então me marcou muito, é uma memória afetiva, assim, muito grande. Apesar de reconhecer que são grandes atores e grandes palhaços, eu boto o Bolanhos no mesmo patamar de um Jerry Lewis, por exemplo. Sim. E acho genial. Até hoje, atemporal, um fenômeno inexplicável. Fui espectador. Então eu entendo que uma geração como a sua, de repente, possa ter tido esse mesmo impacto que o Chaves teve na minha vida, o Bob Esponja. Apesar de hoje, assim, até hoje, sempre o público adulto, eu percebo que embarca mais. Porque tem entrelinhas ali, tem muita coisa, né? Tem muito. Ele já se foi, o criador, né? O Steven Hindenburg. Ele tinha uma doença degenerativa, morreu faz acho que uns 3 anos. Mas os episódios continuam, tem uma equipe, né? A gente tem gravado bastante coisa. E o Patrick agora tem um programa só dele. Vou vender meu peixe também. Todo sábado na Nickelodeon, o show do Patrick, Patrick Star Show. Ele ganhou esse destaque e foi para um programa só dele, onde aí o Bob Esponja, o Lula Molusco, os personagens centrais da Fenda do Biquíni não entram. E aí é o Patrick com a mãe dele, o pai, a irmã. Só que é 10 vezes mais surtado, assim. Tipo, lambeu o sapo na Amazônia e ficou louco. Assim, lisérgico e aí, assim, não, beira o nonsense mesmo, assim. É muito louco, mas assim, um timing muito bom, muito engraçado. Eu dou gargalhadas gravando, porque a gente fala, não é possível, como eles chegaram nisso. E fica legal, e eu acho que a criança gosta, porque a inocência do abobalhamento que ele carrega é algo que acaba, né, Conectando, tornando ele, né? deixando ele modo fofo ativado sempre, né, e a galera gosta. Você imagina que você vai cada fala e pegando as entrelinhas, né, das falas do que o cara vai trazendo no roteiro, você vai conhecendo mais o Patrick e, obviamente, você tem a proximidade até maior do que a gente que assiste, porque você sim. Pode ter certeza que entende as muita nuances, coisa que... né? Por isso que eu digo, e isso não se aplica somente aos desenhos, tá? Mas aos filmes e às produções todas, séries, realities. O cara que fala assim, eu prefiro legendado. Sempre que alguém me fala isso, e isso é democrático, né? Que bom que a gente tem a opção de escolher se a gente quer o SAP sem nada, se a gente quer legenda, se a gente quer dublado, se a gente quer em russo. É bom você ter esse poder de escolha, né? Mas eu sempre pergunto, você tem influência no inglês? Entende bem? Não sei nem falar. Aí eu digo, olha, eu acho que você vai perder muito do filme. Porque se você não tem influência e não tem conhecimento na língua inglesa, você vai precisar ler a legenda mesmo. Você não vai conseguir só de ouvido sacar todo o contexto. E você ler a legenda, o seu olhar, nosso olhar, por mais que ele seja tridimensional, né? Eu consigo olhar para você e ver ele colocando água no copo sem desviar o meu olhar, mas eu não estou focado nele. Se o teu olhar está ali, naquela parte inferior da tela, tu perdeu o sorriso do gato de Alice ali em cima, num filme tão visual quanto Alice do País das Maravilhas. Você perdeu a beleza, um filme visual com uma puta fotografia pra mim. Nossa. Ai, perdão, olha, derrubei até o... Cara, que velocidade, Molhou cara. você? Você segurou no ar ainda, Olha, velho. vai dar um curto-circuito no microfone. Perdão. Bom que é emborrachado, tá tudo Você tranquilo. parou aí a gravação? Perdão, viu, Não, mas querido? pode... o Vini corta depois, mas se quiser continuar também, a gente continua com limpeza de mesa e tudo. Esse é o negócio do... Então, se você não tem influência, se você depende das letrinhas ali, naquele tempo rápido que muitas vezes você vai perder, você deixou de ver grande parte da fotografia do filme. E não só isso, e num filme de briga de gangue, por exemplo, 10 caras falando ao mesmo tempo, como é que você vai pôr 500 mil balõezinhos para identificar de quem está falando? Você perde toda essa riqueza do diálogo. Sim. Então,
Eu aceito quem prefere o som original, acho lícito e bom, puta, tu gosta de... Adoro espanhol, quero ver um Almodóvar no som original, adoro as gags do idioma, que máximo. Agora, se você não entende, você for ficar preso a uma legenda, cara, que perda de tempo, né? Assiste tudo, a dublagem é boa. Sim. Eu acho que isso tem um pouco a ver com preconceito imbecil e um pouco de síndrome de vira-lata que nós temos. De, às vezes, subestimar ou dar menos importância à nossa própria língua. Porque tu vai para Paris, tive agora, por exemplo, em dezembro, passei o final de ano em Berlim e na República Tcheca, eu vejo pouco televisão, porque eu dou meus rolês das 8 da manhã, eu chegava que eu não tinha nem mais batata da perna, tanto que eu andava. Mas eu chegava e ficava zapeando. 100%, não só agora vi isso, em outras tantas vezes, 100% do conteúdo da TV alemã, pode ser o filme do Brad Pitt, ou pode ser a produção, é no idioma alemão. No idioma francês, se na França você estiver. Aqui, não, filme dublado, tem gente que ainda torce o nariz. Eu acho, se você tem influência, ok. Não, eu quero ouvir, quero enriquecer o meu glossário com verbetes e gírias novas. Que máximo! Só que o que nós fazemos, a legenda não faz. A legenda é quase, sem diminuir o trabalho dos que trabalham com isso, é importante ter, mas é quase um Google Translator ali. Não só respeita um pouco a concordância e a construção da oração. Mas expressões idiomáticas, gírias, sei lá, o bagulho tá 1000 grau, mano. Como é que você transforma isso pro francês? Até Se o você tom, for né? o bagulho tá 1000 grau, mano, procurar as palavras que... Não, o que isso quer dizer? Qual é a expressão que o cara da perifa de Paris falaria que seria o bagulho tá 1000 grau? É isso que a gente faz, adaptação. Para que a minha criança ria assistindo Bob Esponja com uma piadinha que seja do nosso uso, né? Do nosso, da nossa linguagem do dia a dia. Então a dublagem eu considero mais do que necessária. Eu acho assim, se você não é um cara poliglota que vai... eu acho infinitamente melhor do que você ler uma legenda que tá ali dura, simplesmente traduzindo todos os termos. Aí o tá ligado, às vezes não quer dizer isso. Borboletas no estômago. Manja, que é uma expressão usada lá, para dizer aquele frio, famoso frio na barriga. Estou com borboletas no estômago. De repente, literalmente, não faz. A dona Judite de Jaboatão dos Guararapes entender isso. E ela precisa entender para gostar do filme ou da série. Então, o trabalho da gente é isso. É tornar aquilo crível para nossa língua, né? E ampliar também o teu conhecimento da nossa própria língua.